Aqui eu sou o Matheus Tiburcio do canal Siqueirão, né? Eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês, né? Porque eu venho recebendo muitos comentários e muitos deles, né, me enternecem muito o coração. Muito obrigado a todos pela amizade que vocês têm por mim. Eu peço desculpas por não poder responder tanto aos comentários, porque ultimamente está corrido, né? Os dias. Mas então, recentemente, meu amigo Davi Nestra, né? Mandar um abraço aqui para você, Davi, né? Que é uma pessoa que administra várias páginas católicas no YouTube, né? Ele me pediu, ele me mostrou uma bizarrice, né? Uma página luterana, né? Uma página desses luteranos Lutela, né? Deixar bem claro aqui que a minha visão dos luteranos não é tão ruim quanto a visão que eu tenho de outras páginas protestantes, mas tem no Brasil e no mundo também o luteranismo Lutela, né? Uma página de luterano versão Lutela, né? Não sei nem o nome da página, né? Ela disse a seguinte pérola: o barroco não pertence à Igreja Católica. Não, que barroco? Barroco. Tô ficando doido. O gótico não pertence à Igreja Católica. Olha, se fosse o barroco, seria algo absurdo, mas não seria algo digno de se julgar uma loucura. Mas se é o gótico, compreendendo a palavra, mas quem disse isso é burro. É burro porque eu explico por quê. Vou dar aqui uma pequena explicação sobre o gótico, né? Principalmente diante da quantidade colossal de besteira que é dita, inclusive por católicos, né? Inclusive principalmente por católicos e agora por protestantes e luteranos versão Lutero, né? Está aí o que realmente é o gótico, né? O gótico ele é um estilo de arte, né, típico da Alta Idade Média, né? Você pode, existe uma relação, né, feita pelo grande historiador da arte, né, que não é muito conhecido no Brasil, o Erwin Panofsky, que o gótico é a forma artística da escolástica. Existe um livro lindo dele sobre isso que é Gothic Architecture and Scholasticism, né? Seria como arquitetura gótica e escolástica, né? Eu acho que existe uma tradução para o português, eu não sei. O gótico é a arte que ele reflete a escolástica. Você vê que tudo no gótico, a catedral gótica, a arte gótica de modo geral, ela é uma suma em pedra. Você vê vários símbolos, né, que eles visam de uma maneira ou de outra, né, refletir, explicar a teologia católica. Na catedral gótica, que é a forma máxima do gótico, a catedral ela é a expressão máxima do gótico, né? Na catedral gótica você vê que todos os elementos daquela construção, né, as estátuas, a coluna, a ogiva, a rosácea, né, são todos destinados para que o indivíduo entenda as realidades teológicas. Cada uma daquelas esculturas, cada um daqueles vitrais multicoloridos tem a função de fazer o indivíduo que está lá, que muitas vezes pode ser um ignorante, perceber, né, entender por meio daquilo
a teologia católica e entender que ali você tem uma relação com o divino. Existe um anime chamado The Big O, né? Você vê o seguinte enredo, né? Que uma catedral ao estilo... A humanidade se esqueceu de tudo, né? Ela se esqueceu de tudo, inclusive da velha religião. Há 20 anos atrás todo mundo se esqueceu de tudo. Mas ainda assim, todos vão à catedral gótica, né? Uma catedral no estilo gótico, adorar a Deus. Porque aquela arquitetura daquela catedral é algo que faz que seja impossível que alguém não pense, olhando para aquilo, que aquilo foi construído para servir a Deus. Que aquilo foi construído para... Aquilo foi um dia, um tempo, mesmo que vire um cabaré. Perdão da palavra. E o gótico tem 3 fases, que na terminologia, na brilhante explanação do Erwin Panofsky, né? Cada uma delas é correspondente a uma fase da escolástica. O gótico primitivo, ele é o gótico extremamente idealizado, né? Você tem arcos excessivamente altos, estátuas alongadas, estátuas irreais, né? Que o gótico primitivo, é o gótico, ele reflete um neoplatonismo, né? O neoplatonismo, ainda da época de Santo Anselmo, né? E os platonistas, os neoplatônicos posteriores na escolástica. Você tem o gótico radiante, que é o gótico que você vê uma proporção perfeita entre o transcendente e o imanente, né? É o gótico correspondente ao tomismo, ao realismo aristotélico, né? Esta variante do gótico, né, é muito associada à França, de modo especial, né? E o terceiro gótico, que é o gótico flamejante, flamboyante, é o gótico correspondente ao nominalismo. Ele é um gótico debochado. Você vê que a arquitetura, os arcos são excessivamente baixos, as estátuas, elas têm um aspecto de deboche. É uma correspondência ao nominalismo de Guilherme de Ockham e dos franciscanos de Oxford. Tanto que ela a arquitetura predominante, ele é muito associado ao gótico flamejante, embora não exclusivo de lá, mas à Inglaterra. E veja que isso tudo, né, aconteceu, né, mais ou menos entre o século XI e o século XV. Né? A reforma só começa no começo do século XVI, em 1517. Nessa época, né, as obras-primas do gótico já tinham sido feitas há muito tempo. Ou seja, se existe um gótico, ele é fruto da Igreja Católica. E veja que é nessa época do Renascimento e Reforma que surge o termo arte gótica. Por quê? Porque o Francesco já havia algo nesse sentido no Francesco Petrarca. Mas os historiadores da arte italianos, né, como Giorgio Vasari, esse povo todo, diziam que o gótico ele tem esse nome porque é uma arte bárbara. O gótico é uma arte bárbara, né? Seria uma arte inferior à arte que eles, os renascentistas, faziam. Né? Mas isso é um tema para outro vídeo. Então, mas aí, só fazer um comentário, então depois você tem as várias tentativas de imitar o gótico que vai caindo. O gótico vai caindo para cima e você tem no século XIX, né? Fazer aqui um verdadeiro. Você tem o neogótico, né? Que
em algumas partes, ele tem um fundo metafísico, como a escola francesa, né, de que o maior expoente é o Viollet-le-Duc. E em outros pontos, como é o caso da escola inglesa, cujo expoente máximo é o John Ruskin, que transformou o gótico em algo ainda mais avacalhante. O neogótico, né? Só aqui fazendo, abrir um parênteses. Pois daqui, Davi, eu fiz um vídeo, digo-me o que acharam, né? Se vocês quiserem resenhas bibliográficas, assim, referências bibliográficas, né? O que tem em português, que todo mundo pode encontrar, né? Ou não, é o livro do Erwin Panofsky, o melhor livro que vocês vão encontrar, intitulado Arte Gótica e Escolástica, salvo engano, acho que esse é o título que lançaram em português. E tem o livro do Humberto Eco, A Estética Medieval, né, que é uma obra muito interessante que explica como havia juízo artístico na Idade Média. Né? Então, fundamentalmente isso, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e coloque a sineta. Desculpa eu não estar respondendo os comentários, porque eu estou muito ocupado, mas em breve vai tudo voltar ao normal, sim? Muito obrigado por todos os comentários, um forte abraço e até logo!